Bem a pergunta, né, dos signos da paisagem, né, os significados. Depende. Se o nosso internauta está querendo dizer aqui signos no sentido de olhar a paisagem, tentar, digamos, entender o que está acontecendo, seria voltar a um empirismo, né? Se for essa a questão que ele está colocando. Bom, eu não sei se é questão do empirismo. Na verdade, você tem uma limitação bem grande, porque o que você tem é uma disputa pelos melhores espaços. A cidade é um local onde as pessoas competem pelos maiores espaços. E as oportunidades estão no sentido de procurar conseguir esses espaços de um lado e do outro lado para quem vai produzir para essas pessoas. Na verdade, uma questão que a gente tem debatido bastante hoje, inclusive lá na Urban System, é essa questão, né? O mercado imobiliário se caracterizou ao longo dos anos por ele entender, digamos, achar, vamos usar essa palavra assim, entender que ali existia uma determinada demanda, ou então ele procurava gerar a demanda para aquele lugar. E hoje a gente está vendo com a profissionalização do mercado uma inversão disso aí, né? Quer dizer, hoje quem manda é a demanda. Quem manda é a demanda. Se você não souber fazer um produto, colocar esse produto de acordo com a demanda daquele local, daí é a questão que a gente vai também falar daqui a pouquinho, que é a questão de pesquisa de mercado, de entender aquele terreno, aquele local, que tipo, quer dizer, quais são as variáveis, qual a lógica urbana que existe dentro daquilo lá, para você poder oferecer um produto que seja adequado a isso, correto? Era famoso até a década de 80, nos Estados Unidos, a frase que o incorporador, o empreendedor faria qualquer empreendimento desde que ele tivesse financiamento bancário para isso. Ele procurava era financiamento bancário. Só que isso levou à crise no fim dos anos 60, quebrou o Sagan Loans, né, foi uma crise brutal no mercado imobiliário, de um porte semelhante ao que houve agora, onde mudou completamente o raciocínio. Os bancos se retiraram do mercado, o mercado passou a se financiar lá a partir de títulos, e o mercado de capitais, como aqui, que entrou no mercado imobiliário, ele passa a exigir profissionalização, passa a exigir que você estude o mercado, porque não é simplesmente uma questão financeira de você fazer uma tabela para ver a viabilidade financeira, porque a tabela de viabilidade financeira parte de parâmetros de mercado que podem industrializar. Então, vamos ver um exemplo. Pegar, por exemplo, lá por 96, a Impar lançou um empreendimento novo, um conceito novo chamado Sports Garden, que era um condomínio clube em Pinheiros. Ela enxugou o mercado de 3 dormitórios em Pinheiros. Quem tinha, os poucos prédios que tinham 3 dormitórios, pararam de vender. Criou um vácuo tão grande no mercado que, mesmo que depois terminado o empreendimento, durante 2 anos ninguém teve coragem de lançar 3 dormitórios em Pinheiros. Ou seja, por que o Sports Garden teve tamanho, o condomínio clube teve tamanho impacto? Porque ele foi mais desenhado para as necessidades do usuário. O mercado foi bem entendido. A conta de viabilidade dos outros não estava errada, mas as premissas de mercado, eles não estavam utilizando o potencial que o mercado tinha, que o condomínio clube pegou naquele momento e abriu todo um outro campo de trabalho. E aí veio aquela coisa de dar manada, ver todo mundo atrás lançando o condomínio clube também. Então, o pessoal do mercado financeiro, não o banco, como aconteceu nos Estados Unidos aqui, na hora que abrem para o mercado acionário e as empresas de fora e o mercado de ações passam a entrar no mercado imobiliário, ele passa a exigir esses estudos de mercado. Esses estudos de mercado passam a ser fundamentais. E as empresas tinham um perfil controladas, eram empresas pequenas, controladas por empresas familiares, com um líder, com uma alta capacidade de decisão. A formação do empreendimento, do empreendedor imobiliário brasileiro é uma característica de lidar com um ambiente extremamente mutável, difícil, inflação galopante, questão da economia mudando a todo momento. Então, o perfil do empreendedor imobiliário que subsistiu no país durante aquele período era o camarada que tinha inventividade, criatividade, capacidade de resposta, autoconfiante, que por um cheiro ele decidia, ele ia no faro. Tinha sorte nisso. E né?
esse era o perfil do incorporador brasileiro, mas a empresa era limitada à capacidade de produção dessa pessoa. E é um tipo de pessoa, esse líder, para situações de guerra, né, que a gente vivia, é um líder que não comporta a crítica em volta dele. Então é uma empresa limitada ao seu tamanho e tal. As incorporadoras, na hora que elas partiram para a profissionalização, os acionistas exigiram que as famílias, que as empresas familiares, saiam para o conselho de administração, coloquem uma direção profissionalizada e que você tem agora um diretor na empresa que responde ao acionista, que vai fazer perguntas a respeito do teu estoque de terras. Eles começaram achando que estoque de terras era maneira de controlar o mercado, de ver o potencial de uma empresa. Aí descobriram que não adianta, é o mercado, é o que se pretende fazer, quais são os projetos que vai ter, qual é a demanda que está atrás disso. Então, o próprio mercado tem pontos de estudos. Até porque o land bank, na verdade, não deixa de ser um capital parado lá. Mas, João, a dificuldade que tem é que os profissionais que foram levados para as empresas não tinham expertise para lidar com esses estudos. Não sabem contratar e não sabem ler esses estudos. Não sabem utilizar, ou mal sabem utilizar, que precisam ser preparados. Daí vem o MBA em desenvolvimento imobiliário, que a gente vai falar na segunda parte do programa, porque o pessoal aqui já está me avisando que está na hora do intervalo. Então a gente volta já com o Urbanville para a nossa segunda etapa. A gente vai falar de formação para o mercado imobiliário. Olá, retornamos para essa segunda e última parte do nosso Urbanville. Nós estamos aqui entrevistando o João Maier, que é arquiteto urbanista e especialista em desenvolvimento imobiliário. E eu quero começar essa segunda e última parte do programa falando um pouco justamente dessa questão. A gente falando aqui do mercado imobiliário de uma maneira geral, mas eu quero me focar agora um pouco mais na importância da educação executiva para o mercado brasileiro no Brasil atual. Tem uma pergunta aqui no chat do que o Caetano me mostrou que tem um pouquinho a ver com isso daqui. Caetano, faz a pergunta aí do nosso internauta. Legal. A pergunta é do Mena Barreto, de Mogi. Obrigado, Mena, mais uma vez. E a pergunta é a seguinte, Giba. O Brasil está deixando de ser o país do empirismo e da intuição e partindo para a cientificação? Essa é uma tendência na área de empreendimentos imobiliários e outros setores? Ok, então nós vamos responder justamente isso daí, falar um pouquinho sobre essa questão de educação executiva no mercado brasileiro e se a gente está saindo dessa intuição e indo para uma coisa um pouco mais científica. A profissionalização do mercado imobiliário, ela começa mais tarde, não foi só no Brasil, foi em outros locais também. E ela agora está ocorrendo, até porque agora nós temos um mercado imobiliário de porte e que precisa dessa profissionalização. As empresas que não têm essa capacidade de gerenciamento, de interpretação do mercado, elas têm sérios problemas com seus concorrentes depois. Então nós precisamos realmente formar esse pessoal. E a área imobiliária é uma área extremamente ampla. Ela vai desde a questão das empresas que procuram um local para se instalar, até quem tem patrimônio imobiliário precisa ter essa gerência, a questão dos investidores, investimentos, títulos, a questão habitacional, planejamento urbano, é uma gama multidisciplinar gigantesca. Então a formação, qualquer curso na área imobiliária, e nós temos poucos aqui disponíveis, eles têm sempre um enfoque. Então o profissional que quer fazer um curso desse, tem que dar uma escolhida e procurar um enfoque que cada um desses cursos tem. Alguns cursos eles têm um enfoque mais voltado para a questão mais tradicional, que é um enfoque que nos Estados Unidos é dado bastante na área financeira. Porque a área financeira, afinal de contas, é onde você levanta os recursos, onde você vai discutir a viabilidade econômica, vai gerar os títulos, que você vai depois descontar os recebíveis, que vai ser empacotado em CRIs, que vão ter ratings das empresas, não sei o quê. Então essa é uma área importante, é de onde vem os recursos. Isso tradicionalmente nos Estados Unidos é um foco muito grande para a questão de finanças, a questão do mercado de capitais, a questão de funding.
Agora, tem um outro lado que